Sabe aquele aperto no peito que a gente sente quando sabe que tem coisa errada, mas o coração de mãe insiste em fingir que não vê? Eu estava na janela da cozinha, terminando de secar a louça do almoço. O rádio do vizinho de cima estava alto, tocando aquele sertanejo antigo, e o cheiro de asfalto quente subia da rua. Era uma terça-feira comum, daquelas que a gente acha que nada vai acontecer. Aí o carro preto parou. Um sedã enorme, vidro fumê, brilhando tanto que destoava do nosso prédio, que está precisando de pintura há anos. Eu conheço o jeito de andar da minha filha até no escuro. A porta de trás abriu e a Bia desceu, mas ela não tocou o interfone. Ela não olhou para cima, para minha janela. Ela ficou parada na calçada, olhando para o relógio de pulso dourado, batendo o pé nervosa, como se o chão onde ela cresceu estivesse queimando o sapato de salto dela. O seu Cláudio, nosso porteiro há 20 anos, até fez menção de abrir o portão, todo sorridente, mas a Bia fez um sinal seco com a mão. Não, ela não ia entrar. Desci as escadas, sentindo minhas pernas pesadas, uma fraqueza estranha nos joelhos. Quando cheguei lá embaixo, o ar-condicionado do carro dela ainda estava ligado, zumbindo. Ela estava linda, preciso admitir. Cabelo escovado, roupa de linho cor de areia, cheirando a perfume importado que impregnou o ar na hora. Mas o olhar dela fugia do meu. "Toma, mãe, rápido!" Foi tudo o que ela disse. A voz baixa, rouca, olhando para os lados para ver se algum vizinho via. Ela esticou o braço e empurrou uma sacola de papelão na minha direção. Uma sacola de grife, mas toda amassada, como se fosse lixo. Eu peguei. Era pesada. Gente, o que eu senti segurando aquela sacola é o tipo de humilhação que eu não desejo para ninguém. Se você valoriza família e verdade, já se inscreve aqui no canal, porque essa história vai te mostrar até onde a mentira de uma filha pode chegar. Eu abri a boca da sacola ali mesmo, na calçada. O sol bateu lá dentro. A primeira coisa que vi foi a renda branca. Minha garganta fechou na hora, parecia que eu tinha engolido vidro. Era a toalha de mesa de renda renascença que eu levei 6 meses bordando para ela. Dei de presente quando ela foi morar sozinha. Ela dizia que era a coisa mais preciosa da casa. Agora estava ali, embolada, com uma mancha de café num canto, jogada em cima de um álbum de fotos antigo, o álbum da infância dela. "Bia?" chamei. Minha voz saiu trêmula. "Você tá devolvendo? O que aconteceu?" Ela já estava com a mão na maçaneta do carro, doida para fugir. O motorista nem desligou o carro. "Não dá para ficar com isso lá, mãe. Não combina. Só guarda para você. Tchau." Não combina. Aquilo me deu um estalo. Não era sobre decoração. O seu Cláudio estava fingindo varrer a calçada, mas eu sabia que ele estava ouvindo. A vergonha me subiu pelo pescoço, quente. Mas junto com a vergonha veio uma clareza fria, daquelas que só a decepção traz. Eu não chorei. Engoli o choro junto com a saliva. Dei 2 passos rápidos e segurei o braço dela. A pele dela estava gelada, apesar do calor. Ela travou. O corpo dela ficou rígido. "Me solta, mãe. Vão ver a gente." Eu cheguei bem perto. Podia ver a maquiagem perfeita cobrindo as olheiras dela. Ela estava apavorada. Não de mim, mas de ser vista comigo. Sorri. Um sorriso triste, mas firme. "Você disse para eles que eu morri, não disse, Beatriz?" Perguntei baixo, olhando no fundo do olho dela. "Porque defunto não aceita devolução." Ela ficou pálida. A boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ela puxou o braço com força, quase caindo, e se jogou para dentro do carro como se estivesse fugindo de um assalto. O carro arrancou cantando pneu. Fiquei ali, sozinha na calçada, com o peso da minha vida devolvida naquela sacola. O seu Cláudio parou de varrer e me olhou, sem graça. "Tudo bem, dona Helena?" Eu respirei fundo, ajeitei a postura e entrei no prédio. Eu precisava ver o que mais tinha naquela sacola.
Porque se ela achava que tinha se livrado de mim me matando para a família nova dela, ela estava muito enganada. Entrei em casa e tranquei a porta com 2 voltas, coisa que eu nunca faço durante o dia. Minhas pernas tremiam tanto que precisei puxar a cadeira da cozinha para não cair. O silêncio do apartamento, que eu sempre gostei, de repente parecia um grito. Só se ouvia o zumbido velho da geladeira. Coloquei a sacola em cima da mesa de fórmica. Ali, sob a luz clara da tarde, aquilo parecia uma bomba relógio. Eu tinha medo de mexer. Medo real. Sabe quando você não quer ver o tamanho do estrago? Fui até o filtro de barro, enchi um copo d'água e bebi num gole só. A água estava fresca, mas desceu rasgando. O gosto amargo de Billy não saía da minha boca. Respirei fundo e virei o conteúdo da sacola na mesa. Caiu tudo de uma vez. O álbum de fotos bateu pesado. A toalha de renda escorregou para o lado. E um porta-retrato deslizou até a ponta da mesa. Era uma foto nossa, da formatura dela. Eu estava abraçada nela, sorrindo aquele sorriso besta de mãe orgulhosa. Mas o vidro estava trincado bem em cima do meu rosto. Uma rachadura em forma de estrela, partindo minha imagem em pedacinhos. Não foi acidente de transporte. O vidro estava limpo, sem cacos soltos. Alguém tinha quebrado e guardado assim mesmo. Mas o que fez meu sangue gelar foi o envelope pardo que caiu por último. Estava estufado. Não tinha remetente, nem carta, nem bilhete. Nada. Abri. O cheiro de papel moeda subiu na hora. Notas de 50 e de 100 reais. Contei com os dedos trêmulos, sentindo a textura áspera do dinheiro. 2.000 reais. Em dinheiro vivo. Não era um presente. Não era ajuda para pagar o condomínio. Aquilo tinha nome. Indenização. Minha filha estava comprando meu silêncio. Ela estava pagando a multa rescisória da nossa relação. 2.000 reais para eu não existir mais. Senti uma mistura pavorosa de raiva e humilhação. Eu queria rasgar aquele dinheiro, picar tudo e jogar pela janela. Mas ao mesmo tempo, minha mão apertou as notas com força. Eu precisava desse dinheiro para arrumar o dente que quebrei mês passado. Precisava. E isso me fez sentir ainda mais suja. A verdade é que a pobreza tira até o luxo da gente ter orgulho na hora que quer. Guardei o dinheiro no envelope como se fosse tóxico. Eu precisava entender o timing. Por que hoje? Por que agora, numa terça-feira qualquer? A Bia é calculista. Ela não dá ponto sem nó. Olhei para o calendário de ímã na geladeira. Nada. Foi aí que lembrei da Sônia. A Sônia trabalhou comigo na limpeza de escritórios anos atrás, mas agora estava fixa na cozinha de um buffet de luxo, o Imperium. A Bia vivia seguindo o Instagram desse buffet, sonhando acordada. Peguei o celular, disquei, chamou 5 vezes. Fala, Helena. A Sônia atendeu ofegante, barulho de prato batendo e gente gritando no fundo. Mulher, tô num sanhaço aqui, fala rápido. Sônia. Desculpa. É coisa rápida. Tentei firmar a voz. Você tá trabalhando em algum evento grande essa semana? Grande? Minha filha, é o evento. A gente tá montando a estrutura desde ontem na mansão dos Bittencourt. É amanhã à noite. Um noivado milionário. Dizem que a decoração veio de navio da Itália. Coisa de louco. Ela baixou o tom de voz cochichando. Parece que o herdeiro vai pedir a mão daquela moça que apareceu na coluna social, a tal da órfã misteriosa. O telefone quase caiu da minha mão. Órfã misteriosa. A data batia. O descarte das coisas velhas batia. O dinheiro para eu ficar quieta batia. Sônia... Minha voz sumiu. Helena? Tá aí? O chefe tá me chamando, preciso desligar. Espera! Gritei, sentindo o coração bater na garganta. Vocês precisam de alguém para a equipe de limpeza ou copa? De última hora? Sônia ficou muda por um segundo. Ué, tá precisando de grana? Pagam a diária na hora, mas é pesado, Helena.
É para ficar invisível, servir e limpar sem abrir a boca. E tem que ter uniforme preto. Olhei para o envelope com os R$ 2.000 na mesa. Olhei para a minha cara trincada no porta-retrato. Eu tenho o uniforme, Sônia. E eu preciso muito estar aí. Me coloca nessa lista. Desliguei o telefone. Minhas mãos pararam de tremer. O medo tinha ido embora. Agora, o que eu sentia era outra coisa. Uma frieza que eu não sabia que tinha. A Bia achou que R$ 2.000 compravam meu sumiço? Amanhã ela ia descobrir que mãe não tem preço. E que a órfã dela ia ganhar uma mãe fantasma servindo champanhe. Passei a noite em claro, mas às 5 da manhã eu já estava de pé, passando meu uniforme preto. Ferro quente, cheiro de amaciante barato e vapor subindo. Aquele ritual doméstico me acalmou um pouco. Engraçado como a gente se apega à rotina quando o chão desaparece, né? Separei minha calça social preta, aquela que uso para ir na igreja, e uma camisa de botão que comprei num brechó. O sapato era o velho moleca de guerra, solado de borracha para não fazer barulho. Quem trabalha servindo os outros sabe de um segredo que a elite ignora. O uniforme é uma capa de invisibilidade. Você veste o preto e, magicamente, deixa de ser gente. Vira mobília, vira bandeja. Peguei 2 ônibus até o bairro dos Jardins. A paisagem foi mudando pela janela. Saiu o reboco sem pintura, entrou o muro alto com cerca elétrica e era trepadeira. Desci no ponto final, 2 ruas para cima da mansão dos Bittencourt. Entrei pela portaria de serviço, na lateral. Aquela humilhaçãozinha básica. Apresentar RG, ser revistada, deixar a bolsa num armário enferrujado. O segurança nem olhou na minha cara, só conferiu se eu não estava levando faca. Mal sabia ele que o perigo ali não era a arma branca, era a verdade. A cozinha do buffet era um formigueiro. Gente gritando, cheiro de massa folhada e camarão. Encontrei a Sônia perto da máquina de gelo. Ela me deu um abraço apertado, daqueles que estalam as costas. Mulher, você tá pálida. Tem certeza que aguenta? O ritmo hoje é de cão. Sônia ajeitou minha gola, preocupada. Um gesto de carinho que a minha própria filha não me dava há anos. Eu preciso, Sônia. Preciso ver. Como essas pessoas vivem. Menti, mas nem tanto. Tá bom, fica na copa fria comigo, montando o canapé. Ninguém enche o saco. Foi aí que o maître, um homem baixo com cara de quem chupou limão, reuniu a equipe para passar o roteiro da noite. Ele segurava uma prancheta com o cronograma. Atenção, pessoal. A noiva, Dona Beatriz, é extremamente exigente com o silêncio. Ele enfatizou o extremamente. Ela tem enxaquecas fortes devido ao trauma passado. Então, nada de bater talher. Eu segurei o riso nervoso. Trauma? A Bia ouvia funk no último volume enquanto limpava a casa comigo. A enxaqueca era frescura nova, mas o que ele disse depois fez meu sangue parar. Às 22h teremos o momento do brinde. Vai haver 1 minuto de silêncio em memória aos falecidos pais da noiva, barão e baronesa de... Enfim, os pais europeus dela. Nesse momento, serviço paralisado. Estátuas. Entenderam? Barão e baronesa. Minha filha não só me matou, ela me substituiu por um conto de fadas. Senti uma tontura, uma pressão forte nas têmporas. Tive que segurar na bancada de inox gelada para não cair. Olhei para o cronograma colado na parede. Lá estava a lista de restrições alimentares. Noiva. Alérgica a amendoim. Risco de choque anafilático. Eu franzi a testa. A Bia comia paçoca de colher quando ficava ansiosa. Era o doce preferido dela. Ela nunca teve alergia. Aquilo não era só mentira social. Era uma armadilha médica que ela mesma tinha criado. Se ela comesse amendoim sem querer, teria que fingir passar mal? O nível de teatro dela me assustou. Helena? Vamos? Sônia me chamou, me entregando uma bandeja de prata pesada. Respirei fundo, engolindo o nó na garganta. Vamos.
Empurrei a porta vai e vem que separava a cozinha do salão. O ar-condicionado bateu no meu rosto, gelado. O salão era imenso, lustres de cristal que pareciam cachoeiras de luz. E lá no fundo, rindo alto com uma taça na mão, estava ela. Minha filha. Ela estava de costas, mas eu reconheci o jeito que ela mexia no cabelo quando estava insegura. Ela não mudou tanto assim. O medo ainda estava lá. Eu dei o primeiro passo para dentro do salão. Eu não era mais a mãe dela. Eu era a Dona Maria, a copeira. E eu estava prestes a servir o veneno que ela mesma encomendou. Entrar naquele salão foi como pisar em outro planeta. O ar era perfumado com lírios frescos, centenas deles, abafando qualquer cheiro de realidade. O piso de mármore era tão polido que eu tinha medo de escorregar com meu sapato de borracha gasto. Eu segurava a bandeja com taças de cristal como se fosse um escudo. Regra número 1 da copeira: olhe para o copo vazio, nunca para o rosto do convidado. Se você não fizer contato visual, você não existe. Fui circulando, servindo água e champanhe. Meus pés já latejavam. Aquele sapato barato apertava meu joanete, uma dorzinha fina e constante que me mantinha alerta. É curioso como a dor física ajuda a gente a não desmoronar emocionalmente. Ela ancora a gente no chão. Parei perto de um sofá de veludo onde duas senhoras conversavam. Uma delas era a mãe do noivo, Dona Cecília. Uma mulher elegante, cheia de pérolas, mas com aquele olhar de quem nunca precisou parcelar uma compra na vida. A Bia é um anjo, não é? A amiga comentou, pegando um canapé da minha bandeja sem nem agradecer. Uma santa, Dona Cecília suspirou, fazendo um sinal da cruz discreto. Você imagina a dor dessa menina? Perder pai e mãe naquele acidente de esqui nos Alpes? E tão jovem. O Felipe me contou que ela teve que identificar os corpos sozinha. Senti um soco no estômago. Minha mão tremeu e as taças tilintaram. O barulho foi leve, tlim, tlim, mas para mim soou como um tiro. Eu não morri na neve. Eu morri de tanque cheio de roupa e varizes na perna. A criatividade da minha filha para me matar era cruel, mas sofisticada. Alpes, esqui. Ela transformou minha vida de luta numa tragédia chique. Respirei fundo, travando o maxilar. Calma, Helena. Você é mobília. Ajeitei a postura e continuei parada ali, fingindo arrumar os guardanapos de linho na mesa de centro. E o desapego? Cecília continuou, baixando o tom, confidencial. Ela me disse que doou todo o acervo da família. Prataria, as rendas antigas da avó baronesa. Disse que doía muito olhar. Mandou tudo para o leilão beneficente da Igreja das Dores. Leilão. Meu sangue gelou. A renda da baronesa era a minha toalha de renascença. Aquela que estava agora na sacola de lixo no armário dos funcionários. Bia não só mentiu a origem, ela falsificou a caridade. Se a sogra pedisse um recibo desse tal leilão, Bia provavelmente tinha um forjado. Minha filha tinha montado um esquema contábil em cima da minha ausência. Senti uma mistura pavorosa de orgulho torto e nojo. Orgulho porque ela aprendeu a costurar histórias como ninguém. Nojo, porque a linha que ela usava era podre. Olhei para Dona Cecília. Ela tinha lágrimas nos olhos. Estava emocionada com a mentira. É impressionante como gente rica adora uma tragédia, desde que ela venha embalada em seda. A tristeza dos outros serve de entretenimento para eles. Eu queria gritar. Eu tô aqui. A baronesa tá servindo sua bebida. Mas engoli o grito. Engoli junto com a saliva seca. O ódio estava virando combustível. Agora não era mais sobre mágoa, era sobre justiça. Se ela disse que doou as relíquias, então as relíquias precisavam aparecer milagrosamente. Foi quando o burburinho do salão aumentou. As cabeças se viraram. A orquestra parou de tocar. Lá vem ela, alguém sussurrou. Beatriz apareceu no topo da escadaria. Meu Deus, ela estava deslumbrante. Um vestido marfim, simples, caríssimo, parecia uma princesa.
uma princesa construída com o meu suor. Ela começou a descer, sorrindo, acenando como a realeza que ela fingia ser. O noivo foi encontrá-la no meio da escada. Eu estava parada bem no pé da escada, com a bandeja cheia. Não tinha para onde correr. O fluxo de garçons me empurrou para a frente. Eu fiquei na rota dela. Senti meu coração bater na garganta, tão forte que achei que a bandeja ia pular da minha mão. Eu estava a 3 metros da minha filha, e ela estava olhando para baixo, cuidando dos degraus. Sabe aquele segundo que dura uma eternidade? Aquele momento em que o mundo para e você só ouve o sangue batendo no ouvido? Tump, tump, tump? Foi isso. Beatriz parou no último degrau. O sorriso de Miss dela murchou em câmera lenta. Ela viu meu sapato primeiro. Aquele sapato moleca, preto, com o elástico frouxo do lado que eu uso para bater perna no centro. Ela conhece aquele sapato. Ela odiava aquele sapato porque dizia que era sapato de pobre que anda de ônibus. Quando os olhos dela subiram e encontraram os meus, eu vi a cor fugir do rosto dela. A pele, que estava rosada de blush importado, ficou cinza. O corpo dela deu um solavanco para trás, como se ela tivesse levado um choque físico. Cuidado! O noivo, Felipe, segurou o cotovelo dela com carinho. Tudo bem, amor? Minha filha olhou para ele, olhou para mim, olhou para as saídas de emergência. O pânico tem cheiro, sabia? Um cheiro azedo que fura qualquer perfume francês. Eu senti o cheiro do medo dela dali. Eu não recuei, pelo contrário. Dei um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela com a minha bandeja de prata. Meu corpo estava dormente, mas minhas mãos firmaram a bandeja com uma força que eu não sabia que tinha. Era o instinto de sobrevivência. Se eu tremesse, eu perdia. Champanhe, senhora! Minha voz saiu firme, polida, profissional. A voz que eu usei a vida toda para servir gente que nem ela finge ser. Bia arregalou os olhos. A pupila dilatada, preta de pavor. Ela esticou a mão para pegar a taça. A mão tremia tanto que o cristal bateu no outro. Tlim! O barulho foi baixo, mas a gente sabia o que significava. Por um milésimo de segundo, vendo a mão dela tremer daquele jeito, me deu vontade de segurar, de dizer calma, filha. É instinto de mãe, é uma maldição. A gente quer proteger a cria, até do monstro que a cria virou. Mas eu me segurei. Ela pegou a taça. O noivo já tinha se virado para cumprimentar um primo. Bia se inclinou na minha direção, fingindo que ia pegar um guardanapo. O rosto dela ficou a centímetros do meu. Pude ver a base craquelando no canto da boca dela. Você tá louca? Ela sussurrou, um silvo de cobra. Quanto você quer? Eu te dou 5.000. 10.000. Sai daqui agora ou eu chamo a segurança. O dinheiro de novo. Sempre o dinheiro. Ela achava que eu estava ali para fazer escândalo, para gritar. Ela não entendia que o meu silêncio era muito mais perigoso. Enquanto ela sussurrava, ela mordia o canto interno da bochecha. Notei isso na hora. A Bia faz isso desde os 6 anos de idade, quando conta uma mentira muito grande e tem medo de ser pega. A bochecha esquerda dela chega a inchar. É um tique nervoso incontrolável. Se o noivo fosse observador, veria que a aristocracia dela estava sendo mastigada por dentro naquele exato momento. Não existe estranho no mundo. Existe filho que decide te esquecer. E ser olhada como uma chantagista pela pessoa que você amamentou, isso dói mais que parto sem anestesia. Eu olhei bem dentro do olho dela, não como serva, como juíza. Ignorei a oferta de dinheiro. Apenas ajeitei o guardanapo na bandeja com calma irritante. O champanhe está gelado, dona Beatriz, falei, dando ênfase no título falso. Aproveite a festa. A noite é uma criança. Me virei e saí andando, com as costas retas, me misturando na multidão de uniformes pretos. Deixei ela lá, parada, segurando a taça com as 2 mãos para não derrubar, o coração saindo pela boca. Mas eu não fui longe. Fiquei encostada numa pilastra,
observando. E o que ela fez a seguir foi o erro fatal dela. A arrogância sempre derruba o mentiroso. Bia bebeu o champanhe num gole só e chamou o chefe dos garçons. Ela apontou para mim de longe. Eu vi o movimento antes dele acontecer. Conheço o corpo da minha filha. Quando a Bia fica acuada, ela ataca. É o jeito dela de retomar o controle. Ela chamou o maître com um estalar de dedos. Algo que a mãe do noivo, Dona Cecília, jamais faria. Vi o maître fechar a cara, mas ele foi. Bia sussurrou algo no ouvido dele e apontou para mim discretamente. O homem veio na minha direção, bufando. Dona Maria, ele nem sabia meu nome direito. A noiva reclamou que a senhora está olhando muito. Disse que a senhora é inquietante. Vá servir os salgados na roda dela. E sorria. Se ela reclamar de novo, a senhora sai pelos fundos sem receber. Engoli a seco. Sem receber não dava. Eu precisava do dinheiro do dia. E mais ainda, precisava ver o final daquela peça. Peguei uma bandeja de vol au vent, aquelas cestinhas de massa folhada que esfarelam só de olhar, e fui até o grupo onde ela estava. O noivo, Felipe, contava uma piada. Bia ria alto demais, com a mão no pescoço. Quando cheguei perto, ela me viu. O sorriso dela virou uma linha dura. Ela esperou eu esticar a bandeja. Aceitam? Perguntei. Bia fez um movimento brusco, fingindo se virar para o noivo. O cotovelo dela bateu de propósito na quina da minha bandeja. Foi calculado. Física pura. A bandeja virou. Os salgados voaram. E uma taça de vinho tinto que estava na mão dela, que ela soltou no momento exato, caiu no chão, estilhaçando e espirrando vinho na barra do vestido marfim dela e no tapete persa. O barulho de vidro quebrando parou a festa. Ai, meu Deus! Bia gritou, teatral. Sua desastrada! Você tem noção do que fez? Olha o meu vestido! Olha o tapete da minha sogra! O silêncio foi absoluto. Senti centenas de olhos queimando minhas costas. O maître correu vindo lá do fundo. O noivo, Felipe, tentou acalmar. Amor, foi um acidente, calma. Acidente nada, Felipe. Bia apontou o dedo na minha cara, tremendo de raiva ou de medo. Essa mulher é uma incompetente. Essa gente não tem cuidado com nada porque nada é deles. Minhas pernas falharam. Não de medo, mas de cansaço acumulado. O joelho direito estalou quando me abaixei. Senti o cheiro forte de vinho barato misturado com o perfume caro dela. O líquido gelado molhou minha mão. Imediatamente, o instinto de faxineira assumiu. Tirei o pano de serviço do bolso. Não esfreguei. Quem limpa sabe que vinho a gente absorve, senão a mancha espalha. Comecei a catar os cacos de vidro maiores com a mão nua, ignorando o risco de corte. É automático. Primeiro a segurança dos outros, depois a nossa. Lá debaixo, de joelhos no chão, eu olhei para cima. Vi o rosto do Felipe. Ele não estava olhando para a mancha. Ele estava olhando para a Bia com uma expressão estranha, de desencanto. Deixa que a equipe de limpeza resolve, Beatriz. Não precisa gritar com a senhora. Felipe disse seco. Mas Felipe é um Tabriz autêntico. Bia retrucou. Bia, esse tapete é da Token Stock. A gente comprou para decorar o salão de festas ano passado. Minha mãe nem usa tapete persa em festa com bebida. Ela travou. A mentira do luxo tropeçou num detalhe de decoração básica. Ela tentou performar uma defesa de patrimônio que nem existia. O noivo percebeu o exagero. O falso rico se entrega porque valoriza demais o que o rico de verdade trata como acessório. Humilhação não é limpar o chão. Humilhação é precisar humilhar quem limpa para se sentir grande. Eu juntei o último caco de vidro. Levantei devagar, sentindo a coluna reclamar. Segurei os cacos na mão fechada, o pano sujo na outra. Olhei para a Bia. Ela estava vermelha, percebendo a gafe do tapete. Não baixei a cabeça. Fiz uma reverência lenta, exageradamente polida. Perdão, senhorita. Vou buscar água com gás.
tira mancha de vinho e de outras coisas. Me virei para a cozinha. A Bia queria guerra? Então ela ia ter. Eu ia para a cozinha agora, mas não para buscar água. Eu ia buscar a sacola. Entrei na cozinha empurrando a porta com o ombro, ofegante. O barulho lá dentro era ensurdecedor. Coifa ligada, batedeira industrial girando, gente gritando, sai quente! Era o meu mundo. Ali eu respirava. Fui direto para a pia de lavagem. Abri a torneira e meti a mão debaixo da água gelada. Foi aí que a adrenalina baixou e a dor veio. A palma da minha mão estava cortada. Um corte fino, mas profundo, feito pelos cacos da taça da Bia. A água misturou com sangue, rodando no ralo. Ardia como se tivessem riscado um fósforo na minha pele. Helena! A Sônia apareceu do meu lado, com um rolo de papel toalha e uma expressão de espanto. Ela me puxou para um canto, perto da câmara fria, onde o barulho era menor. Mulher, eu abri a sacola. Eu gelei. Você o quê? Eu sou curiosa, você sabe. Fui ver o que você guardou com tanto cuidado no armário. Sônia baixou a voz, olhando para os lados. Helena, aquela menina na foto antiga de aparelho nos dentes, é a noiva, é a Bia. E a mulher abraçada nela é você, só que com o cabelo preto. Senti uma vergonha terrível de ter sido descoberta, de ter uma filha que me nega. Mas ao mesmo tempo, senti um alívio imenso. Eu não precisava mais carregar aquele segredo sozinha. O peito destravou. Ela diz que é órfã, Sônia, confessei, a voz falhando. Ela diz que os pais eram barões na Europa. E hoje ela me devolveu minhas coisas como se fosse lixo, para eu não estragar o cenário. Sônia ficou muda. Ela olhou para o salão através da janelinha da porta, depois olhou para a minha mão sangrando. Sem dizer uma palavra, Sônia pegou um band-aid na caixa de primeiros socorros da parede e colou na minha mão com delicadeza. Aquele gesto simples, de uma amiga de trabalho cobrindo minha ferida, valia mais que todo o teatro lá de fora. O que você vai fazer? Ela perguntou. Eu vou devolver o presente, respondi. Fui até o armário e peguei a sacola de papelão amassada. Se ela gosta tanto de fingir, vamos ver como ela finge surpresa ganhando isso na frente de todo mundo. Você não pode entrar lá agora. O maître tá de olho em você. Sônia avisou. Eu não. Você. Sônia arregalou os olhos. Eu? Helena, se me pegarem... Ninguém olha pra gente, Sônia. Lembra? Somos invisíveis. Só coloca essa sacola na mesa de presentes. Bem no topo, por favor. Pela minha dignidade. Sônia olhou para a sacola, olhou para mim. Respirou fundo e pegou o pacote. Se eu for demitida, você me paga uma cerveja. Ela saiu com a bandeja de doces numa mão e a sacola escondida embaixo de um pano de prato na outra. Fiquei na fresta da porta, espiando. A mesa de presentes era uma montanha de caixas prateadas, laços de cetim, sacolas da Tiffany e da Prada. Sônia passou por lá como um fantasma. Num movimento rápido, fingindo ajeitar uma toalha, ela depositou a sacola de papelão marrom, velha e amassada, bem no topo da pilha de luxo. Parecia uma verruga num rosto perfeito. Gritava, estou aqui. Nesse momento, um técnico de som passou perto da mesa de presentes para ajeitar o pedestal do microfone para os discursos. Ele esbarrou sem querer na mesa e o microfone deu uma microfonia aguda. Uim! Ele não desligou o microfone. Deixou ligado, aberto, apontado diretamente para a área onde os presentes seriam abertos. O som ambiente daquela área agora estava sendo amplificado levemente nas caixas de som do jardim, mas ninguém percebeu por causa da música ambiente. A mentira é igual a um castelo de cartas, firme até bater o primeiro vento. E a sacola de papelão era o vento. Sônia voltou correndo, suando frio. Tá feito. E agora? Agora a gente espera. O show de horrores ia começar. Fiquei na fresta da porta de serviço, espremida entre uma garçonete e a máquina de café expresso.
O salão ficou em silêncio. Sabe aquele silêncio de gente rica que impõe respeito só com a postura? Ninguém tossia, ninguém mexia no celular. O Felipe pegou o microfone. Ele parecia nervoso, apaixonado. Um bom menino, deu para ver. Pena que estava cego. Quando conheci a Beatriz, ele começou, a voz ecoando nas caixas de som do jardim. Eu não vi apenas a beleza, eu vi a força. Uma mulher que perdeu tudo, os pais, a história, o chão, e mesmo assim se reconstruiu com uma elegância que poucas princesas teriam. Bia abaixou a cabeça. Vi ela levar o lenço de linho aos olhos. O ombro dela tremeu. Eu conheço o choro da minha filha. Quando é de verdade, ela fica feia, o nariz incha, ela soluça. Aquele choro ali, delicado, sem borrar o rímel, aquilo era atuação de novela das 8. Me deu um enjoo físico, uma náusea que subiu queimando o esôfago. Ela me disse uma vez, Felipe continuou, que a maior dor dela era não ter nenhuma lembrança física da família, nenhum objeto. Que o incêndio, o acidente, levou tudo. Eu trinquei os dentes. Incêndio. Agora era incêndio? A mentira mudava conforme a audiência. Foi aí que a dona Cecília, a sogra, se levantou. Ela estava impaciente. Rica não gosta de discurso longo, gosta de ação. Lindo, filho. Lindo. Mas vamos animar. Quero ver os presentes especiais, a tradição da família Bittencourt. Os garçons trouxeram a mesa de presentes para o centro da pista. As luzes baixaram, focando ali. Era uma pirâmide de caixas prateadas, laços de veludo, sacolas de grifes que custam um carro popular. Mas lá no topo, estava ela, a sacola de papelão pardo, amassada, com a alça de corda desfiando. E, detalhe que eu só vi agora, com uma fita crepe segurando a boca fechada porque o papelão estava rasgado. Parecia um vira-lata sarnento no meio de um canil de pedigree. O contraste era tão gritante que chegava a ser obsceno. Sabe quando você vê uma barata no bolo da festa? O salão fez aquele som. Oh! Um misto de choque e curiosidade mórbida. Ninguém olhava para as caixas da Tiffany. Todos os olhos estavam no papelão sujo. O que é aquilo? Uma convidada sussurrou alto perto da porta. É uma instalação artística? É pobre chique? Bia levantou a cabeça. Quando ela viu a sacola, ela parou de chorar na hora. O lenço caiu da mão dela. Ela reconheceu. Claro que reconheceu. Foi ela quem me entregou aquilo horas antes. Eu queria que ela corresse, que fugisse daquela vergonha. Mas ao mesmo tempo, eu torcia. Abre! Abre logo! É horrível sentir prazer no pânico de um filho, mas a mentira dela tinha me transformado em outra pessoa naquela noite. Dona Cecília, que adora uma excentricidade, foi direto na sacola. Ora vejam! Ela riu, achando graça. Alguém trouxe algo rústico. Eu adoro essa autenticidade. Deve ser algum artesanato local caríssimo que a gente não conhece. Bia tentou se levantar. Não, Cecília, espera! Ela gritou, a voz desafinando. Deve ser engano, é lixo de algum funcionário. Mas era tarde. A sogra já estava puxando a fita crepe. O som da fita rasgando, creque, foi amplificado pelo microfone que estava perto. Foi o som mais satisfatório da minha vida. Na hora que a Cecília puxou a sacola, um papelzinho amarelo de compra o ouro que estava colado no fundo da sacola, coisa de gente que anda no centro, caiu no chão, bem no tapete chique. O noivo, Felipe, abaixou para pegar. Ele leu, franziu a testa. Aquilo não combinava com o leilão beneficente ou antiquário europeu. Era a vida real invadindo a fantasia. Cecília meteu a mão dentro da sacola. O mundo da Bia estava prestes a acabar. Eu prendi a respiração. A dona Cecília puxou o tecido de dentro da sacola. A toalha de renda renascença se desenrolou no ar, pesada, branca, magnífica.
É um trabalho manual que não existe mais, ponto por ponto, nó por nó. Mas junto com a beleza veio o cheiro. Cheiro de naftalina e gaveta fechada de casa de pobre. Aquele cheiro de coisa guardada para dia especial que nunca chega. O cheiro invadiu o círculo de perfumes importados. Bia fez um som estrangulado na garganta, tipo um hic. Ela tentou avançar. É velha, é suja, me dá isso. Mas a curiosidade de rico é uma praga. Cecília segurou firme. E foi aí que ela viu o detalhe que eu preparei com o alfinete de fralda que eu tinha na bolsa. Bem na ponta da toalha, balançando, estava uma nota fiscal amarela, daquelas antigas de papel carbono que eu tinha guardado no meio das minhas contas. Cecília estreitou os olhos e leu em voz alta, porque o microfone captou o sussurro dela. Armarinho São José, linha Cleia e agulhas, enxoval da Beatriz, pago a 12ª parcela de 12, quitado por Helena. O silêncio mudou de qualidade. Agora era confuso. Parcelado em 12 vezes. Essa frase é um idioma que a elite não fala. Baronesas não pagam carnê de linha de costura. Herdeiras não têm enxoval financiado com suor de um ano inteiro. Helena? O noivo, Felipe, repetiu o nome, franzindo a testa. Quem é Helena? Bia estava branca como papel. Ela parecia uma estátua de cera derretendo sob os holofotes. Mas a caixa de Pandora ainda tinha fundo. Cecília, confusa com aquele bilhete vulgar, meteu a mão na sacola de novo para ver se tinha uma explicação e tirou o álbum de fotos. Aquele álbum de capa dura vermelha que a Bia encapou com papel de presente num Dia das Mães de 1998. A sogra abriu o álbum aleatoriamente. Eu vi daqui o momento exato em que o cérebro dela deu um nó. As fotos mostravam a Bia criança, sorrindo, banguela, feliz. Mas o cenário atrás da criança? Cecília passou o dedo numa foto específica. Bia com 7 anos, comendo bolo, sentada numa bancada de mármore preto rajado. Cecília levantou os olhos da foto e olhou para a porta da cozinha. A mesma porta onde eu estava escondida. Ela olhou para o mármore da bancada do bar. Era o mesmo mármore. Felipe. A voz da Cecília tremeu. Essa foto. Essa menina está sentada na minha bancada de serviço, na cozinha desta casa. Meu estômago deu um nó cego. A ironia era perfeita demais. Eu trabalhei para a família Bittencourt como faxineira temporária 20 anos atrás. A Bia vinha comigo nas férias porque não tinha creche. Ela brincava de casinha nos quartos de hóspedes enquanto eu encerava o chão que ela pisa hoje de salto alto. Como essa menina tem fotos brincando na minha área de serviço? Cecília perguntou, a voz subindo 1/8. Quem é você, Beatriz? O passado é um fantasma teimoso. Você pode vestir ele de seda, mas ele sempre volta usando o chinelo velho que você tentou esconder. Bia abriu a boca para inventar mais uma mentira, talvez dizer que era uma visita diplomática, mas o envelope pardo, aquele com os 2.000 roures do suborno, escorregou de dentro do álbum e caiu no chão, aberto. As notas de R$ 50 voaram no tapete, junto com o bilhete que eu reescrevi na cozinha. Felipe abaixou e pegou o bilhete. Ele leu, e a expressão dele mudou de confusão para o horror puro. Felipe segurava o papel de caderno pautado, que eu tinha arrancado da minha caderneta de anotações de faxina, como se fosse um documento de guerra. O silêncio no salão era tão pesado que dava para ouvir o zumbido das lâmpadas. Lê, Felipe. A mãe dele, Dona Cecília, ordenou. A voz dela não tinha mais doçura. Era gelo puro. Felipe ajustou os óculos. Ele estava pálido. Ele olhou para a Bia, depois para o papel, tentando processar o impossível. Para a Beatriz... Ele começou a ler, a voz saindo falhada no microfone que ainda captava tudo. Aqui estão os R$ 2.000 que você me entregou na calçada hoje cedo. Você comprou roupas novas, nome novo e família nova. Mas o meu silêncio, minha filha, você não tem saldo para comprar. Assinado, sua mãe.
Minha audição sumiu por um segundo. Só ouvi um pi agudo no ouvido. Minhas mãos suavam frio, mas, estranhamente, minhas pernas pararam de tremer. Era como pular de paraquedas. Depois que você salta, o medo passa e só sobra a queda. O salão explodiu em sussurros. Mãe, mas ela não é órfã. 2.000 reais? Bia parecia que ia vomitar. Ela levou a mão à boca, os olhos vidrados, balançando a cabeça em negação frenética. Isso é mentira, Bia gritou, a voz estridente, feia. É um trote. Alguém plantou isso. Eu não tenho mãe. Minha mãe morreu na Europa. Isso é coisa dessa criadagem invejosa. Foi a deixa. Eu estava na porta da cozinha. Desamarrei o avental preto do buffet. Tirei devagar. Dobrei. Por baixo, eu estava com minha blusa de malha cinza e a calça social simples. Não era roupa de festa, mas era roupa de gente. Minha roupa. Dei 2 passos para dentro do salão iluminado. A luz do refletor bateu no meu rosto. Eu não baixei a cabeça. Procurei o olhar da Dona Cecília. Não é trote, Dona Cecília. Minha voz saiu firme, sem microfone, mas projetada, do jeito que a gente aprende gritando para a criança descer do muro. E o dinheiro é verdadeiro. Pode conferir as notas. Elas têm cheiro de banco, foram sacadas hoje. Todos se viraram para mim. Bia olhou. Quando ela me viu sem o uniforme, despida da invisibilidade, ela deu um passo para trás e tropeçou na cauda do próprio vestido. A mentira tem perna curta, mas a verdade tem a mão pesada. Ver minha filha recuar de mim como se eu fosse um monstro. Aquilo matou o último pingo de esperança que eu tinha. Felipe olhou para mim, depois para a foto no álbum que a mãe segurava, depois para a Bia. O rosto dele era um mapa de decepção. Bia, ele sussurrou. Essa senhora, ela tem o seu nariz. E tem a cicatriz. Eu completei, levantando a mão direita. Bia, mostra a sua mão direita. Bia escondeu a mão nas costas. Mostra! Felipe gritou, perdendo a paciência. Bia, chorando, mostrou a mão trêmula. Havia uma pequena cicatriz branca em forma de meia-lua no dedo indicador. Ela cortou o dedo numa lata de leite condensado quando tinha 4 anos. Eu disse, sentindo o nó na garganta. Eu tenho a mesma marca, no mesmo dedo, de tentar tirar a lata da mão dela. Foi o dia que a gente mais chorou juntas. Eu provei que era a mãe dela. Venci, mas me senti derrotada. Porque provar que sou mãe dela significava destruir o futuro dela. Era uma vitória com gosto de cinza. Felipe soltou a mão da Bia como se ela queimasse. Bia olhou para os lados, encurralada. O teatro tinha caído. As cortinas pegaram fogo. Ela só tinha uma saída agora: atacar. Bia enxugou as lágrimas falsas num segundo e mudou o semblante. O rosto de Anjo virou o rosto do ódio. A Bia que eu criei, a menina que dormia de trança e pijama de flanela, desapareceu na minha frente. No lugar dela, surgiu uma estranha com os dentes trincados. Ela é louca! Bia gritou, a voz rasgando a garganta, apontando o dedo para mim. Felipe, escuta! Essa mulher trabalhou aqui. Ela era faxineira. Ela ficou obcecada por mim quando eu era criança, porque ela perdeu a filha dela. Ela é uma psicopata que acha que é minha mãe. O salão prendeu a respiração. Por um segundo, vi a dúvida no rosto da Dona Cecília. A louca obcecada é uma mentira conveniente para ricos. É mais fácil acreditar que a pobre é doida do que admitir que a nora perfeita é uma fraude. Senti um calor subir pelo pescoço. Minhas orelhas queimavam. Não de vergonha, mas de indignação. Minha própria filha estava me chamando de louca na frente de 200 pessoas. Minha mão fechou em punho sozinha, cravando as unhas na palma machucada, fazendo o curativo da Sônia latejar. Bia continuou desesperada, agarrando o braço do noivo. Amor, olha para ela. Olha a roupa dela. Você acha que eu sairia disso? Expulsa ela. Chama a polícia.
Felipe não se mexeu. Ele olhava para o álbum aberto na mão dela. Bia, ele disse, baixo. Chama a segurança, Felipe. Tira essa lixeira daqui. Ela estava histérica, o rímel escorrendo, feia de tanto ódio. Felipe levantou a cabeça. Ele tirou o braço da mão dela com um movimento lento, definitivo. Para, Beatriz. Mas Felipe... Para! O grito dele ecoou no microfone, assustando todo mundo. Ele virou o álbum para ela. Nenhuma louca obcecada tem uma foto da criança no colo, no hospital, minutos depois de nascer, com a pulseirinha da maternidade pública escrita Beatriz da Silva. Felipe apontou para a foto amarelada na primeira página. E nenhuma faxineira obcecada paga 12 parcelas de enxoval. Bia olhou para a foto. O ombro dela caiu. O ar de ataque saiu, e sobrou só uma menina assustada que foi pega fazendo arte. Ela tentou sorrir, um sorriso torto, patético. Felipe, eu fiz por nós. Para me encaixar no seu mundo. Eles não iam aceitar a origem. Eu tive vergonha, amor. Eu só queria ser igual a vocês. Felipe balançou a cabeça, com os olhos cheios de água. Você acha que eu ligo se sua mãe é faxineira? Ele riu, uma risada sem humor. Minha avó vendia marmita, Beatriz. A gente tem orgulho disso. Ele deu um passo na minha direção e olhou nos meus olhos. O que me dá nojo não é a pobreza dela, Beatriz. A voz dele tremeu. É que você viu sua mãe vestida de uniforme, de joelhos limpando o vinho que você derrubou. E você deixou. Você fez sua mãe te servir. Caráter é aquilo que sobra quando a gente tira o dinheiro e o status da mesa. E a mesa da minha filha estava vazia. O silêncio do noivo pesou mais que um tapa. Os convidados começaram a murmurar. Vi gente pegando o celular para filmar discretamente. A desgraça alheia é o prato principal da sociedade. Bia olhou em volta. Viu os olhares de desprezo. Viu a sogra virando as costas. O sonho de 50 milhões estava escorrendo pelo ralo. Ela olhou para mim. Dessa vez, não com ódio, mas com súplica. Aquele olhar de mãe, me salva, conserta a bagunça que eu fiz. Eu respirei fundo. O coração de mãe quis correr e abraçar. Quis dizer que era mentira minha, mas eu olhei para a toalha de renda no chão, pisada. Não, eu não ia consertar. Eu ia educar. Pela última vez. Dei um passo à frente, passei pelo Felipe e parei na frente dela. Todos esperavam um tapa, mas eu fiz algo pior. O salão esperava um barraco. Esperavam que eu puxasse o cabelo dela, que eu gritasse xingamentos, que eu fizesse o show de pobre que eles tanto desprezam e, no fundo, adoram assistir. Mas eu não me movi com raiva. Eu me movi com cansaço. Aquele cansaço antigo de quem carregou o mundo nas costas e agora decidiu soltar. Abaixei-me devagar, dobrando os joelhos que estalavam, e comecei a recolher as notas de 50 e 100 reais que estavam espalhadas no tapete persa, ou da Tok and Stock, tanto faz. Juntei uma por uma. Alinhei as pontas. Aquele dinheiro era o preço que ela tinha colocado no meu amor. Minha mão não tremia mais. Pelo contrário, estava firme, gelada. Mas meu peito... meu peito ardia. Era uma queimação física, como se eu tivesse engolido brasa. Cortar o cordão umbilical dói mais depois de 30 anos do que no parto. Levantei. Bia estava parada na minha frente, os ombros caídos, maquiagem borrada. Ela parecia ter encolhido. Não era mais a noiva aristocrata. Era só a Beatriz, a menina que tinha medo de trovão. Ela esticou a mão na minha direção, os dedos trêmulos, implorando silenciosamente por um abraço, por um "tá tudo bem, mamãe resolve". Eu olhei para a mão dela. Olhei para a cicatriz no dedo. Tudo em mim gritava para abraçá-la. É biológico. É instinto. Eu queria limpar o rosto dela, tirar ela dali, fazer um chá, mas eu sabia que se eu fizesse isso, eu estaria validando o monstro que ela se tornou. Amar, às vezes, é deixar cair. Peguei o maço de dinheiro alinhado
e bati com força na palma da mão aberta dela. O estalo puff ecoou no silêncio. Ela fechou os dedos no dinheiro por reflexo. Toma, falei. Minha voz saiu baixa, rouca, mas cada sílaba era uma pedra. Guarda, você vai precisar. Mãe. Ela soluçou, um fio de voz. Me perdoa. A gente conversa em casa. Eu sorri. Um sorriso triste que não chegou nos olhos. Casa? Repeti. Bia, hoje cedo você foi na minha porta e não entrou. Você me deixou na calçada porque disse que eu não combinava com a sua vida nova. Você me tratou como uma estranha para não passar vergonha. Dei um passo para trás, criando um abismo entre nós. Pois agora eu aceito a sua regra. Eu sou uma estranha. Respirei fundo, sentindo o cheiro das flores que agora me enjoava. Pega esse dinheiro e chama um Uber Black, Beatriz. Vai para um hotel, vai para casa de amiga, vai para onde você quiser. Porque na minha casa, estranho não entra. A gente aguenta fome, aguenta frio, aguenta trabalho pesado. Mas a gente não aguenta ser invisível para quem a gente pariu. Virei as costas. Não esperei a resposta. Não olhei para o Felipe, que estava tirando a aliança do dedo. Não olhei para a dona Cecília, que estava catando a toalha de renda do chão com cara de nojo. Caminhei em direção à saída. O corredor de gente rica se abriu. Eles se afastavam de mim, não por nojo, mas por respeito, ou medo. A dignidade de uma mãe ofendida é uma força da natureza. Ouvi o choro da Bia explodir atrás de mim. Um choro feio, alto, desesperado. O som do arrependimento tardio. Não parei. O portão de ferro da mansão se fechou atrás de mim com um estalo pesado. Clang. Parecia o barulho de uma cela se abrindo, não fechando. O ar da rua era quente, cheiro de escapamento e poluição, mas para mim parecia o ar mais puro do mundo. Eu respirei fundo, enchendo o pulmão até doer. Helena, espera! Ouvi o barulho de saltos correndo no asfalto. Me virei. Não era o Felipe, não era a Bia, era a Sônia. Ela vinha correndo, segurando a barra da saia do uniforme com uma mão e balançando algo branco na outra. Ela parou na minha frente, ofegante, com o rímel levemente borrado de tanto que suou na cozinha. Você é doida, mulher, ela disse, rindo nervosa com a mão no peito. Você é completamente doida. O buffet parou. O noivo foi embora. A festa acabou. Eu precisava acabar com a festa, Sônia, antes que a festa acabasse com a minha vida. Sônia esticou a mão. Ela segurava a toalha de renda renascença. A sogra ia jogar numa lixeira lá dentro. Eu não deixei. Sônia alisou o tecido com carinho. Deu tanto trabalho para fazer, não merece ficar no lixo daquela gente. Peguei a toalha. Meus dedos encontraram os da Sônia. A mão dela era áspera, calejada, quente. Mão de quem trabalha. Mão de quem não solta a gente. Obrigada, amiga, sussurrei. Eu vou com você até o ponto. O metre que se exploda. Caminhamos juntas até a esquina. A rua estava deserta, só um gato revirando lixo. Coloquei a toalha de renda sobre o meu ombro esquerdo. Engraçado. Quando eu cheguei, aquela sacola pesava 1 tonelada. Parecia que eu carregava um cadáver. Agora, com a toalha no ombro e sem a filha nas costas, eu me sentia flutuando. Meus pés dentro do sapato moleca ainda doíam, latejavam no ritmo do coração. Mas a dor no peito, aquela pontada de angústia que eu sentia todo dia acordando sem saber dela, essa sumiu. Ficou um buraco, claro. Mas buraco, a gente costura. Ferida aberta é que infecciona. Chegamos no ponto de ônibus. O letreiro digital amarelo vinha vindo lá longe. Terme Lapa. O barulho do motor a diesel freando foi a nossa música de encerramento. Muita gente acha que amor de mãe é incondicional. Não é. A condição é o respeito. Sem respeito, o amor vira cativeiro. E eu me libertei hoje. O ônibus parou. A porta abriu chiando. Olhei para trás, na direção da mansão iluminada no alto da rua. Imaginei a Bia lá,
sozinha no meio dos presentes caros, com o dinheiro na mão e sem ninguém. Senti pena? Senti. Senti saudade? Muita. Mas entre a saudade e a minha dignidade, eu escolhi a que não me machuca. Subi o degrau do ônibus. Passei pela catraca. O cobrador bocejou. A vida real continua. Amanhã tem conta para pagar, tem chão para limpar. Mas hoje eu durmo de alma lavada. Gente, eu tremi escrevendo esse final. Agora eu preciso muito saber a opinião de vocês, porque eu ainda tô com o coração na mão. Você teria perdoado a Bia lá na festa se ela pedisse desculpas chorando? Ou eu fiz certo em virar as costas e ir embora? Mãe tem que aguentar tudo mesmo, ou existe limite para a humilhação? Me conta aqui nos comentários. Eu vou ler todos. Quero saber se eu fui muito dura ou se foi justiça. Ah, e já deixa o like se você torceu pela Sônia, a verdadeira heroína, e se inscreve no canal. Comenta também. De qual cidade você está assistindo essa história? Até a próxima. E lembrem-se, a gente cria filho pro mundo, mas torce para ele não esquecer o caminho de casa. Tchau.